aqui na casa de irmão Clarencio para iniciar o estudo sobre o livro do Céu e Inferno, parte 2, capítulo 6, Benoit, um criminoso arrependido. Então eu vou ler antes Reflexões de Antônio de Aquino, item 15. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava, e, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer, pouco a pouco, no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Então, graças a Deus, graças a Jesus, que a espiritualidade amiga da casa, ministro Clarencio, Dr. Inácio Bittencourt, que é o patrono desse estudo, todos possam estar nos envolvendo, aquecendo os nossos corações, facilitando, Senhor, facilitando o estudo dessa noite sobre Benoit, um criminoso arrependido, do livro Céu e Inferno. Que assim seja, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre, porque muito precisamos de Ti. E graças a Deus. Então, queridos irmãos, esse espírito está sofrendo terríveis sofrimentos. Ele se apresenta em 1802, é um espírito, e ele morreu em 1704. Então, são 150 anos, de sofrimento, e ele se apresenta ao médium espontaneamente, ou seja, de boa vontade. Isso já é uma coisa boa, Ele não precisou ser evocado, ele se apresentou espontaneamente. E daí eu fui no Google, antes era dicionário, agora no Google, buscar o significado de sofrimento, Vamos acentuar. Sentimento é um sentimento que está relacionado com aflição, mal-estar e infelicidade. Então, esse espírito, Benoit, está muito infeliz, ele está sofrendo muito, E o que a doutrina espírita nos diz sobre o sofrimento? O sofrimento é o padecimento de uma dor que está relacionado ao processo de evolução do espírito. E Leon Denis nos diz no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a dor é uma das potências da alma. Então, esse espírito Benoit, ele já começou a despontar uma melhora, Ele está sofrendo, ele se apresenta, diz que não aguenta mais sofrer, está passando por muitos sofrimentos e está demonstrando que precisa e quer melhorar, E o que significa criminoso, Criminoso para nós, O significado no Google é um réu, culpado, transgressor, pessoa que comete faltas ou crimes. E na doutrina espírita? Para nós, na doutrina espírita, criminoso representa um espírito inferior, ainda no início da caminhada evolutiva, e que por ignorância ou mesmo por relaxamento voluntário, ou seja, um atraso espiritual, escolhe a prática do mal como modelo de vida e meio de resolver seus conflitos e problemas, conduta que pode durar um tempo mais ou menos longo, até que um dia se decida a mudança, como foi o caso de Benoit. Então, Benoit, a sua conduta o levou a fazer várias mais escolhas, Então, por isso agora ele se encontra sofrendo, ele está sofrendo muito, E no Evangelho, no capítulo 11, no item 14, Elizabeth de França nos traz o seguinte: caridade para com os criminosos. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus,
as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, Benoit, ele se apresentou espontaneamente, disse estar passando por sofrimentos horríveis e ele se encontra também no arrependimento, né? Então vamos ver aqui o que significa arrependimento. Arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido. Então, Benoit, ele se arrepende do que fez. E para a doutrina espírita, o que seria o arrependimento? Na questão 999, encontramos comentários sobre o arrependimento. O que seria o arrependimento? O arrependimento é um posicionamento assumido pelo homem depois que se conscientiza de um erro que vinha cometendo. Arrepender-se é lamentar pelo engano e ter vontade de reparar o erro. É fazer uma proposta de não errar mais. Então, esse espírito não quer mais errar, ele está arrependido. E nessa pergunta, Kardec solicita aos espíritos superiores que esclareçam se o arrependimento já coloca o pecador na graça de Deus. Os espíritos respondem que a atitude de arrepender ajuda a melhoria do espírito, mas que o passado deve ser expiado. Ou seja, ele cometeu um erro, ele está arrependido, mas o arrependimento só não é suficiente. Ele precisa expiar, ele precisa passar pelo sofrimento que ele fez as outras pessoas passarem. A doutrina espírita ensina que todos nós estamos sujeitos à ação de uma lei, chamada de causa e efeito. Ela determina que tudo o que fazemos ao próximo retorne a nós, no mecanismo de perfeita justiça de Deus. Se fizermos algo de ruim para o próximo, certamente este mal retornará à fonte, e se houver prejuízos materiais ou morais, cedo ou tarde eles terão que ser compensados por quem o causou. Então, não é à toa, que esse espírito Benoit está passando por esses sofrimentos terríveis e se arrependeu. Então agora vamos nos reportar as questões 1, 2 e 3 do Livro dos Infernos sobre a entrevista de Benoit. O médium pergunta: o que foste quando encarnado? E ele responde: um monge sem fé. Meus irmãos, ele já começa dizendo aqui que é um monge sem fé. Uma pessoa, para se tornar um monge, é necessário estudo, devoção, anos de treinamento. Quer dizer, ele teve contato com as leis de Deus. E para ser um monge é necessário que abdique de bens materiais. Então ele deveria viver uma vida simples. E uma pessoa que deseja ser um monge, ela deseja fazer o bem. Ela tem a missão de ajudar as outras pessoas. Mas não foi o que fez Benoit, Ele falhou com conhecimento de causa, o que foi pior, porque ele estudou como monge as leis de Deus. Ele era inteligente, ele possuía a instrução e a luz para se guiar. Entretanto, ele fez outras escolhas. E no capítulo 19, no item 11, José, o espírito protetor, nos diz assim: a fé transporta montanhas, a fé é inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, é a base da regeneração. Então, olha o desperdício do Benoit. Ele estudou para ser monge, entretanto, ele não despertou a fé dentro dele. Ele conhecia as leis de Deus, só que ele não acreditava. Então, e a fé é a base da regeneração. A fé encaminha o homem para o bem. A fé iria despertar nele todas as outras virtudes necessárias para a evolução do espírito. E ele desperdiçou. A segunda pergunta feita a ele:
a falta de crença foi o vosso único erro? E ele responde: o suficiente para trazer os outros. A terceira: podeis nos dar alguns detalhes sobre vossa vida? A sinceridade das vossas confissões será considerada. E ele responde, Benoit responde: sem fortuna e preguiçoso, escolhi a ordem monástica não por vocação, mas para ter uma posição inteligente. Consegui um lugar influente. Abusei do poder. Vicioso, arrastei para as desordens aqueles a quem eu tinha a missão de salvar. Insensível, persegui aqueles que pareciam reprovar meus excessos. Então vejam, ele abusou do poder, ele arrastou outras pessoas para os seus vícios, para os prazeres, e naquela época existia um lugar determinado em Pace. Então as pessoas que eram contra as suas ordens ou que incomodavam, elas eram encaminhadas para as Pace, né? E as Pace ficavam cheias por conta da decisão de Benoit. A fome torturou muitas vítimas, seus gritos frequentemente eram instintos sobre a violência. Quer dizer, em Pace era um local, era o nome dado a um tipo de prisão subterrânea que ficavam nos castelos e que ficavam também nos conventos, destinada a encerrar, a prender as pessoas que eram contra os monges. E Benoit diz que as Pace ficaram cheias por causa de pessoas que eram contra as vontades dele, contra as ordens dele. Então, ele torturou muita gente, ele fez muita gente sofrer. Então, daí a gente já começa a perceber que esse espírito de Benoit provocou muito sofrimento a muitos outros irmãos e que por isso agora ele está passando pela expiação. Agora expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome não saciadas me perseguem. A sede irrita meus lábios ardentes, sem jamais deixar cair sobre eles uma gota refrescante. Todos os elementos se obstinam contra mim. Rogai por mim. Mas ele já começa a pedir clemência, né? Porque ele está sofrendo muito. Então, naquela época, né, existiam nos castelos e nos conventos um lugar determinado in pace. In pace, em latim, a tradução significa na paz, mas de paz não tinha nada. Então as vítimas iam para lá, sofriam sede, fome, tortura, sofriam até morrer. Então, Benoit mandou muitas pessoas para lá. Então ele fez muitas pessoas sofrer. E observe, ele não foi condenado pela justiça humana. Ele foi condenado pelas transgressões da lei de Deus. Ele é um transgressor da lei de Deus. Ele é um criminoso conforme as leis de Deus. Então, ele não cumpriu nenhuma pena na sua vida terrena. Mas, desencarnado, ele foi classificado como um criminoso. Então, esses espíritos, né, quando eles vêm dar o depoimento dele, eles nos ajudam bastante a fazer as nossas reflexões, né, porque muitas das vezes nos equivocamos, muitas das vezes fazemos o outro sofrer. Então, que possamos pensar, que possamos refletir, porque esse depoimento desses irmãos nos ajuda bastante o que a gente quer para a nossa vida futura, não é mesmo? Então, Allan Kardec, na questão 999, no Livro dos Espíritos, pergunta: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Resposta: o arrependimento ajuda no progresso do espírito, mas o passado tem que ser expiado.
Então, meus irmãos, o arrependimento é o primeiro passo. É muito importante o arrependimento, mas o arrependimento é só o primeiro passo. Depois o espírito precisa passar pela expiação, que é sofrer, né, o que ele causou aos outros, e depois vem a reparação, que é você se reconciliar com aqueles ao qual você fez o mal, né? Mas ele já está evoluindo, né, no seu processo, porque ele já se arrependeu, ele está expiando e ele quer melhorar, ele quer a sua melhora, né? Então, e André Luiz, no livro No Mundo Maior, nos ensina: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, né? Não é arrependeu e acabou, não. É se arrepender, é expiar e é reparar. Bom, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, item 16, Kardec nos ensina: o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, item 16, nos diz isso. É ainda ele quem diz, Kardec nos diz: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Então, o espírito que erra, ele precisa se arrepender, que é o primeiro passo, precisa expiar, passar pelo sofrimento que fez o irmão passar, e precisa reparar, quer dizer, fazer o bem àquele que lhe havia feito mal. Bom, uma questão que se coloca é se a reparação precisa ser perante o próprio ofendido. Em princípio, se for possível, a reparação diretamente com a vítima, é assim que ela deve se processar. Nessa linha, Jesus afirmou: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, em Mateus 5, item 25. Então, é interessante que a pessoa repare, né, o seu erro com a própria pessoa. Mas se assim não for possível, porque como ele é um transgressor da lei, que ele possa reparar para com outras pessoas, né? Ele pode ter a oportunidade de reparar com outras pessoas, fazendo o bem. E no Evangelho, no capítulo 11, item 14, Elizabeth de França nos traz o seguinte, esse eu prefiro ler aqui no meu Evangelho. No segundo parágrafo, Elizabeth de França nos traz o seguinte, quanto à questão dos criminosos, né? Caridade para com os criminosos. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza? Então veja, nesse parágrafo, Elizabeth de França, ela nos traz que para as leis humanas, o Benoit não foi considerado um criminoso, mas para as leis de Deus, sim. E ela nos chama uma atenção de não julgar, porque nós não temos condições de julgar, porque nós não temos a pureza de Jesus, não temos a sabedoria do nosso Pai maior, que é Deus. Então nós não podemos julgar sempre. Não podemos, temos que aprender isso, não podemos. E o que podemos fazer? Deus nos permite que, em relação aos criminosos, nós tenhamos misericórdia, porque eles são sofredores, mas são nossos irmãos, eles são filhos de Deus, né? Eles são filhos de Deus também. Então,
lendo as questões 6 e 7, na questão 6, o Benoit diz assim, o médium pergunta a ele: reconheceis a justiça do Senhor? Então confiai em sua bondade e pedi a sua ajuda. E olha só a resposta de Benoit para o médium: os demônios berram mais forte que eu, os gritos sufocam em minha garganta, eles enchem minha boca de piche fervente. Eu fiz grande. O espírito não pode escrever a palavra Deus. Ele não consegue escrever a palavra Deus porque ele é muito infeliz. Então, essa infelicidade não permite, ele não consegue, ele ainda não se julga digno da misericórdia de Deus, porque ele não conhece Deus, né? Então, e na questão 7, né, ele, na pergunta 7 do médium, portanto, não estais ainda bastante afastado das ideias terrestres para compreender que as torturas que sofreis são todas morais? E ele responde: eu as sofro, eu as sinto, vejo meus carrascos, todos têm um rosto conhecido, todos têm um nome que ressoa em meu cérebro. Ou seja, ele lembra das pessoas às quais ele enviou para as impécies, né? E todas estão ali obsidiando, né? Ele sente como se fosse um inferno. Nós sabemos que esse lugar circunscrito não existe, porque esse espírito Benoit passa por uma perturbação muito grande devido ao mal que ele causou a muitas vítimas. E ele vê o rosto dessas pessoas porque eles as conheciam, né? Então, notemos que esse espírito se sente tão triste, tão infeliz, que não consegue escrever o nome de Deus. No caso, o inferno e esses demônios se encontram na mente perturbada desse espírito. Na realidade, são os espíritos aos quais ele maltratou, prejudicou e fez crueldade. Então, por causa de todo o mal que ele causou, ele se encontra nessa situação. Dessa forma, esse depoimento desses irmãos nos ajuda a refletir em nossas ações com o próximo, porque estamos todos inseridos nessa lei de causa e efeito. Quanto aos sofrimentos morais sofridos pelo espírito de Benoit, a questão 246 do Livro dos Espíritos nos diz que só existe trevas, ou seja, lugar sem luz, para espíritos que se encontram em expiação. E é esse o caso de Benoit, porque fez muitas vítimas sofrer nas impécies. Agora precisa passar por essa situação para expiar. Devemos notar que esse depoimento desses irmãos nos é muito importante para podermos fazer as nossas reflexões e fazermos boas escolhas, porque ninguém deseja ser infeliz. Porque na classificação dos espíritos no livro do Céu e Inferno, existe uma classificação, tem várias, né, de suicidas, espírito arrependido, como é o caso do Benoit, espírito criminoso, espírito em condições medianas, mas existe também a classificação dos espíritos felizes. Então, que possamos fazer boas escolhas, fazer o bem ao próximo, né, para uma felicidade futura, né, que a gente tenha muita consideração por esses irmãos, porque eles tiveram muita coragem, né? Tem que ter muita coragem no espírito para vir se dizer vicioso, preguiçoso, contar todos os seus erros espontaneamente, como fez esse irmão. Então, devemos muita consideração a esses irmãos, né? E não devemos julgar. Não devemos julgar, porque todos nós somos transgressores da lei de Deus. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Então, o que devemos ter? Né?
E na questão 664 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm poder de dobrar a justiça de Deus? Resposta: a prece não pode ter por efeito, mudar os desígnios de Deus. Então a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz fica aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, através da prece, ele é incentivado ao arrependimento. Olha que coisa boa. E ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se, de sua parte, ele auxilia com sua boa vontade, esse desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Ele vos mostra desse modo que sereis culpados se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam. Então, quando esse espírito chega e conversa com o médium orienta, a orar, a voltar, a dar novos depoimentos, que eles vão ajudar, Então, nós, o que podemos fazer por esses espíritos? Orar por eles. Não podemos julgar, porque também somos credores, somos devedores da lei de Deus, Então, para encerrar, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Então, como nós podemos ajudar esses irmãos? Orando por eles, orando por esses irmãos criminosos, para o arrependimento tocar-lhes o coração. Se orardes com fé, eles são os nossos irmãos, são vossos próximos, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa. São nossos irmãos, Fomos todos criados simples e ignorantes e temos toda uma evolução pela frente, cada qual na sua marcha evolutiva, E como podemos ajudar? Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orar por ele, Então devemos orar por esses irmãos, Fazer a nossa parte para que eles possam sair dessa situação, Muito obrigada, agradeço a todos que puderam me ouvir e que possamos, através desse estudo, tomar consciência dos nossos atos, fazermos boas escolhas para termos, após o desencarne, momentos mais felizes do que esse espírito Benoit, Então, que possamos orar pelos nossos irmãos criminosos, e não julgar, Então, que assim seja, graças a Deus, Então, fazer a prece de encerramento. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essas reflexões, por esse estudo do livro do Céu e Inferno. Que possamos levar para o nosso coração todo o estudo, todo o entendimento desse estudo de hoje sobre Benoit, um criminoso arrependido, e que possamos levar para a nossa vida todo esse aprendizado, todo esse ensinamento. Que assim seja, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre, porque muito precisamos de Ti. E graças a Deus.